Os famosos cortes de verba não acontecem só no Brasil. A administração Reagan, às voltas com o déficit público, eliminou do orçamento de 89 a verba prevista para que a NASA pudesse colher uma amostra do núcleo do cometa Tempel 2 em 1996. Um corte semelhante de verba já impediu que os americanos participassem de um estudo sobre o cometa Halley em 1986. Com o novo corte, aumentou o número de cientistas americanos que criticam a administração Reagan por não poupar dólares para o projeto espacial conhecido por Guerra nas Estrelas. O argumento deles é de que os dólares gastos com programas militares poderiam ser deslocados para programas que ajudem realmente a aumentar o desenvolvimento científico. O nosso sistema solar é um oceano de gases em ebulição e um rodamuinho de poeira cósmica que vem evoluindo há bilhões de anos. Seu destino final ainda é uma incógnita. Os cientistas não sabem como o universo começou, mas continuam a pesquisar à procura de uma resposta entre as estrelas e planetas. O Dr. Robert Pepin é um cientista da Universidade de Minnesota que estuda os gases cósmicos que estão presos dentro dos meteoritos. Ele acha que os gases oferecem uma pista de como era o nosso sistema solar e como mudou para sua forma atual. Medidos numa máquina especial chamada espectrômetro de massa, os gases revelam a estrutura química do início do sistema solar. O nosso interesse principal, ao examinarmos o princípio da história do sistema solar, sua composição química e condições físicas nas quais o material acumulou, tem se concentrado recentemente no Sol e no cinturão de asteroides que contém objetos pequenos que se tornaram os meteoritos que caem na Terra. O Sol, ainda hoje, é um objeto espetacular. Enormes explosões solares se despegam da superfície solar, percorrendo milhões de quilômetros pelo espaço. São muitas as explosões chamejantes de tamanhos muitas vezes maior do que a Terra. Elas são importantes para nós porque as partículas que são formadas nas explosões e no vento solar vão para o espaço, levando consigo um registro da composição química do Sol. E essa é uma parte importante da nossa pesquisa. A outra parte é a investigação da história do material inicial do sistema solar através do estudo de meteoritos. Estes são objetos primitivos e pequenos que são elos diretos com o sistema solar original. Há muitos tipos diferentes de meteoritos. Este é um meteorito metálico de ferro, provavelmente o centro de um corpo formado no princípio do sistema solar há 4,5 milhões de anos. Quando passaram pela atmosfera terrestre, eles derreteram na parte de fora, mas dentro é metal puro. Um tipo de meteorito totalmente diferente que analisamos no nosso equipamento experimental é o desses dois pequenos fragmentos de meteorito rochoso que supomos terem vindo do planeta Marte. Existem dois tipos de material dentro desses pequeninos corpos e este é do tamanho da amostra que usamos na análise. Um é de material rochoso leve, o outro é material escuro e vítreo. É no vítreo que estão os gases que se assemelham aos da atmosfera de Marte. Não é fácil encontrar um meteorito, especialmente de Marte. Centenas de meteoritos caem na Terra anualmente e a maioria nos oceanos. Mas uma pequena quantidade cai na Antártica, onde ficam presos na neve e no gelo. Alguns são devolvidos à superfície quando a geleira se move. Entre os milhares de meteoritos recolhidos da Antártica, poucos têm sido examinados detalhadamente. Mas 2 ou 3 chamaram a atenção e atraíram um grande interesse de pesquisa. Um deles foi um meteorito encontrado num lugar da Antártica chamado elefante marinho.
É do tamanho de uma bola de boliche e do lado de fora não parece ser diferente dos demais meteoritos. No seu interior, porém, havia uma surpresa quando foi cortado. Tinha pequenos nódulos de vidro que já tínhamos visto em outros meteoritos, mas não são comuns e eram de lava basáltica. O material que forma esses meteoritos veio de um vulcão em alguma parte do sistema solar. Isso não é incomum. Existem tipos de meteoritos que sabemos passarem por processos vulcânicos, mas a surpresa com este foi de ser muito novo. A primeira ainda é mais viável, que foi a sugestão de que este meteorito é procedente de Marte. O misterioso planeta Marte. Se o meteorito encontrado na Antártica veio de Marte, como foi que ele venceu a gravidade do planeta? Algumas teorias dizem que outro meteorito deve ter se chocado com muita força na superfície de Marte, propelindo a rocha para o espaço e para a Terra. Se os testes confirmarem que a rocha é de Marte, esta é uma boa notícia, pois vem confirmar a teoria marciana do Dr. Pepin. Isso causou grande sensação, pois Marte é um dos planetas do qual ainda não temos amostra direta. Apenas remotamente com a sonda Viking. Assim, com este meteorito, temos em nossas mãos, provavelmente pela primeira vez, uma amostra de outro planeta maior do que a Lua e menor que a Terra, mas um dos 4 planetas interiores. Agora podemos começar a comparar a composição do meteorito com a da Terra e Lua para saber alguma coisa sobre os processos gerais de formação e como os planetas diferem em sua marcha evolucionária a partir de certas composições químicas e terminando nos estados tão diferentes que apresentam hoje. Queremos ter uma perspectiva geral não só da história primeva, mas também, através da amostra de Marte e talvez de outros planetas ou do mesmo, poder definir como o sistema começou e qual era a sua composição e condições físicas. E também o que aconteceu durante o tempo em que os materiais evoluíram no sistema solar, desde suas posições iniciais até os planetas que vemos hoje. O Dr. Pepin continuará a estudar os meteoritos para desvendar os seus segredos. Seu trabalho ajudará a resolver o quebra-cabeças cósmico, que é o nosso sistema solar. A técnica de processar imagens obtidas no espaço para torná-las mais nítidas aos olhos dos cientistas já está chegando ao televisor comum. Imagine só algumas novidades que poderão chegar ao público dentro de 2 anos, desde que, é claro, a indústria consiga baratear o custo da produção em massa. Os 300 mil pontos da imagem serão automaticamente reprocessados para 1 milhão de pontos. A imagem parada, o chamado quadro congelado, poderá ser obtido na hora, ao aperto de um botão. A tela vai poder ser dividida ao meio ou em 4 partes, cada uma com um canal, cabendo ao espectador escolher qual som vai ouvir. Você que está em casa vendo televisão, certamente sabe que na televisão e na transmissão há muita tecnologia envolvida. Que todos os processos de satélite, de chips, essas coisas todas, todo mundo sabe. Agora, muito pouca gente sabe que ao falar na televisão, isso também envolve uma técnica, um jeito que já virou curso. Nós estamos com o Paulo Alceu, que está organizando uma série de seminários, ensinando, né, empresários e agora até políticos que estão abrindo a falar para a televisão. Que história é essa, Paulo Alceu? Esse curso nasceu da intenção de uma empresa aqui no Rio de Janeiro de preparar os executivos para dar entrevista para a televisão. E essa empresa nos chamou e nós elaboramos um curso, sabe, um método mais ou menos da linguagem de televisão para o Brasil, porque esse curso já vinha sendo dado por eles mais a nível de Londres e não a nível de Brasil, que tem uma linguagem diferente, a televisão europeia com a televisão brasileira, e nós montamos esse curso. E esse curso foi ministrado no início do ano de 87 e deu certo. E nós partimos já para mais de 6 cursos no decorrer do ano passado. Você acredita o quê? Essas empresas, porque normalmente o político, que vocês agora estão abrindo para político, é que se interessa em se portar bem na televisão. A que você acha que os executivos estão interessados em aprender essa técnica, ou esse jeito de falar para a televisão? O interesse principal deles é saber vender a imagem deles e saber vender principalmente a imagem da empresa.
sabendo aproveitar o veículo televisão, sabendo aproveitar o tempo que eles têm na televisão. Então, muitas vezes, o grande pecado que eles cometem é que eles perdem o espaço restrito de tempo que a televisão oferece, eles perdem aquele espaço e não conseguem vender a imagem positiva da empresa. Então, o interesse deles é aprender a usar muito bem esse pequeno espaço que a televisão nos dá e também saber se dirigir a uma câmera e saber falar para um repórter. Esse curso, na parte teórica, tem o Silvio Júlio, que trabalhou lá na Globo. Exatamente. Você também, que foi repórter da Globo, repórter de vídeo e tudo. Tenta dar pra gente umas dicas de como é que é a maneira de se portar. O que é que seria, assim, em síntese, as coisas principais? Então, dividindo como tu falaste, o curso tem a parte teórica, que é dada pelo Silvio Júlio Nassar. Essa parte teórica a gente tenta desmistificar um pouco o veículo televisão, porque assusta um pouco a pessoa quando ela recebe a informação de que vai dar uma entrevista para a televisão. Então eles usam muito a expressão, e isso a gente ouviu, eles usam muito a expressão de vou enfrentar aquele repórter, vou enfrentar aquela câmera. E isso que a gente quer tirar. E tem o lado, tem a parte prática, onde a gente faz a entrevista com o participante e tira dele os erros que ele comete. Então tem erros comuns, normais, e essas noções que a gente pretende passar. Como tu falaste, por exemplo, tem o erro, a postura correta para dar uma entrevista. Seria ridículo, por exemplo, eu estar sentado aqui no seu programa, dando uma entrevista com a postura, por exemplo, assim, sabe? Não é uma postura correta, ou ficar do lado da cadeira, acuado. Até porque, pô, eu obrigo o câmera a correr atrás de você. Exato, o câmera fica correndo atrás de mim, ou ficar, sabe, pressionado, dá uma sensação de medo no momento de dar entrevista. Ou tem um detalhe importante, nós estamos aqui com câmeras aqui dentro do estúdio. A gente, de repente, sabe, você orientou o entrevistado que aquela câmera é a câmera do entrevistado. Então, para aquela câmera que ele tem que se dirigir, que ele está se dirigindo ao telespectador, sabe? Então, de repente, ele acha que não é a câmera que está com ele, que é outra câmera que está focalizando a você. Então ele fica com o dedo no nariz, ele fica coçando a cabeça, ele fica coçando a perna. Não, e abrem a câmera e aparece isso. Então ele tem que ter uma postura correta, ele tem que ter esse tipo de cuidado. Uma outra pergunta, por exemplo, olha para a câmera ou olha para o entrevistador? Principalmente para a câmera, porque a câmera representa o telespectador, é a pessoa que está nos ouvindo, que está em casa, que está nos assistindo. Agora, ele tem que manter um diálogo com o entrevistador, porque o entrevistador é o intermediário. É ele que está formulando perguntas de interesse do telespectador. Então tem que haver esse diálogo entre o entrevistador e o telespectador. Tá, essas dicas aí certamente são boas, principalmente para aqueles cientistas que vêm aqui e falam também em enfrentar a televisão com medo, né? Para dar um exemplo mais prático, Paulo Alceu, o que seria possível da gente identificar? Por exemplo, qual é o político brasileiro que fala bem para a televisão? Olha, nós consideramos um político brasileiro que sabe se dirigir para uma câmera e sabe informar corretamente, excluindo daí o conteúdo, mas a nível de postura, a nível de forma de falar, o cuidado com a concordância, com a dicção também, é o ex-ministro Dilso Funaro. Pelo menos nós consideramos o ex-ministro Dilso Funaro uma pessoa que sabe utilizar muito bem. E vocês usam até no curso exemplos? Durante o curso a gente usa exemplos da postura dele. Ele é uma pessoa que tem uma postura muito correta, muito clássica, ele tem um tom de voz, sabe, um tom de voz que é assimilável, ele não grita, né? Ele não se exaspera, ele fala com naturalidade. Agora tem também um exemplo negativo, tu quer saber? Claro. O exemplo negativo foi quem chegou logo depois dele, que era o ex-ministro Bresser Pereira. É um exemplo negativo para a televisão. Ele sorria muito, sabe? Ele olhava, por exemplo, ele não fixava a câmera quando falava, ele ficava olhando para baixo, sabe? E, em alguns momentos ele ficava olhando para cima, sabe? Então ele tinha que fixar a câmera, que é a forma correta, e se dirigir diretamente ao telespectador e dar a informação. Seria ótimo que ele desse uma informação que todos gostariam de ouvir, né? Uma inflação de 2%, 3%, pelo menos isso, mas ele nunca dava isso, ele dava uma inflação de 16% rindo. Normalmente eu diria, acabaria a entrevista, eu agradeceria, faria qualquer coisa. Como ele está falando com gente que porventura pode
em outra ocasião está sentado aqui respondendo a entrevista, finaliza você essa entrevista dando um recadinho para quem porventura vier sentar nessa cadeira aqui, nesse espaço, né, do Tome Ciência. Não se assuste, é ótimo esse programa, é tranquilo. O André é uma pessoa simpaticíssima, a gente se sente à vontade, pode falar com toda a tranquilidade. Agora, acredite num detalhe muito importante, seja você mesmo. Não tente ser ator, não tente interpretar, porque daí você vai falhar e você vai perder a maior conquista que você poderia ter junto ao telespectador, que é a credibilidade. Tome ciência disso. Cientistas franceses conseguiram desenvolver um transistor feito de material orgânico. O projeto, elaborado por uma associação de laboratórios franceses, utiliza um semicondutor orgânico à base da substância fitalocianina de lutécio, um elemento muito raro. Os transistores comuns servem para amplificar a corrente elétrica em circuitos eletrônicos, como os que existem no rádio e na TV. Eles são feitos de materiais inorgânicos, como o silício, por exemplo. As substâncias orgânicas, compostas essencialmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, apresentam fórmulas moleculares inúmeras e complexas, tornando possível a amplificação da corrente elétrica. Embora ainda esteja em fase inicial de testes e com muito caminho pela frente, a descoberta abre uma perspectiva para a eletrônica do futuro, como, por exemplo, a produção de células solares e a criação de imagens em telas planas de TV. Um projeto singular na tecnologia agrícola. Embora pareça um trator, na realidade é bem mais do que isso. É a nova unidade motriz de campo desenvolvida por engenheiros israelenses. Nos tratores comuns, 1/3 do terreno é esmagado pelas rodas imensas, desperdiçando esse pedaço de terra. Em vez de apenas ter 2 metros entre uma roda e outra, como nos tratores, a unidade motriz de campo tem 6 metros, deixando a maior parte do terreno livre para o cultivo. Esta unidade tem sua propulsão feita por um sistema hidrostático, similar aos utilizados nos aviões modernos, além de possuir 2 sistemas alternativos de direção, o mecânico e o eletrônico. No sistema eletrônico, a unidade trabalha automaticamente. O computador recebe de um sensor especial a informação sobre a direção que deve seguir e dirige o volante, além de determinar qual a função que a máquina deve executar. Esse equipamento foi construído em uma fábrica de tanques de guerra, que adaptou parte de seu parque industrial para a produção da unidade motriz. Unidade, é possível aproveitar o terreno que antes era utilizado pelas rodas do trator. Sua plataforma de trabalho é excelente. A altura permite uma visibilidade perfeita. As manobras são executadas rapidamente, por meio de um sistema independente de direção e tração em todas as rodas. A unidade motriz de campo é possante e silenciosa ao mesmo tempo. A cabine do operador é como uma oficina moderna. Linha direta com computador central, ar-condicionado e música estereofônica. Pela sua envergadura e força, ela pode desempenhar simultaneamente as funções de arar, plantar e roçar,
substituindo 3 máquinas agrícolas. Sem dúvida, um avanço tecnológico na agricultura. Neste prédio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, são desenvolvidos projetos de alta tecnologia. Um bom exemplo é o Departamento de Engenharia Biomédica, uma ciência que aplica os conhecimentos da engenharia na medicina e biologia. O Departamento de Engenharia Biomédica é ligado à COP, Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, e foi criado em 1970. O objetivo é a formação de recursos humanos e geração de uma tecnologia nacional em equipamentos que auxiliem a prática médica. A engenharia biomédica é uma especialização a nível de mestrado ainda no Brasil. O profissional em engenharia biomédica é um profissional que se formou em medicina ou engenharia, que através dessa especialização interdisciplinar se capacita para trabalhar em pesquisa ou em ensino, ou mesmo em órgãos governamentais no sentido de planejamento e de assessoria e consultoria técnica. Atualmente, 10 alunos de pós-graduação desenvolvem no Departamento de Engenharia Biomédica suas teses de mestrado. Detecção não invasiva de perfusão renal. Este é o projeto de tese do aluno Henrique Moura, do curso de pós-graduação de Engenharia Biomédica. Henrique, me explica o seguinte, o que é isso na prática? Bom, esse método tem a finalidade de ser aplicado nos casos de hipertensão renal. E seria um método prévio que ajudaria os médicos a selecionar os pacientes suspeitos de hipertensão renal. E esse equipamento que você utiliza, isso foi projetado por você? Olha, o equipamento de impedância, esse de lá, esse foi projetado aqui no programa de Engenharia Biomédica. Foi uma tese de mestrado também. Agora, essa faixa aqui foi uma adaptação que a gente tem que fazer para poder colocar e fixar os eletrodos de injeção, de excitação. Agora, quais são as fases desse exame que você realiza? Como é feito isso? Aqui já estão conectados os eletrodos para o eletrocardiograma, está saindo lá no osciloscópio. Vou conectar o equipamento de impedância e os eletrodos aqui. Então, conforme eu vou trocando de posição os eletrodos, a amplitude dos sinais que eu estou pegando vai variar, porque a resistência elétrica é proporcional à quantidade de fluxo sanguíneo que está passando pela região. Então, a curva que eu vou ter depois, pelo processamento, vai evidenciar o rim. Vai ser como uma subida, evidenciando a região renal. Então, dependendo da amplitude dessa subida, se determinaria, por algum critério, se o rim está com deficiência de fluxo sanguíneo ou não. Professor, e quais são os projetos que o Laboratório de Microcomputadores desenvolve nesse momento? Bom, atualmente, os 2 principais projetos que estão sendo desenvolvidos em nosso laboratório são o primeiro deles de eletroencefalografia digital e o segundo é o desenvolvimento de um sistema para monitoração automática de arritmias cardíacas. A eletroencefalografia digital é o primeiro passo para a topografia cerebral, um estudo sobre a atividade funcional do cérebro. No campo prático, você quer fazer um diagnóstico sobre qualquer problema no cérebro, digamos um tumor cerebral, como é que funciona isso? Nós pegamos um determinado parâmetro que nós sabemos que deve estar anormal, por exemplo, um tumor cerebral, e procuramos colocar esse parâmetro sob forma de imagem. A partir daí, a imagem deve localizar o determinado tumor. O monitor de arritmias cardíacas visa transferir para o computador a responsabilidade de acompanhar o batimento cardíaco do paciente.
O computador poderia substituir o enfermeiro que passa longas horas à frente do monitor. Assim, seria possível também diminuir a margem de erros. Professor, em um país tão carente na área de saúde como o nosso, qual é o papel da engenharia biomédica? Bem, nós acreditamos que um profissional com esse tipo de qualificação é uma necessidade cada vez maior no sentido da otimização dos recursos, da criação de uma tecnologia nacional e mesmo da formação de recursos humanos para planejamento em saúde, com vistas ao desenvolvimento integrado do sistema de saúde no Brasil. Professor, existem recursos e apoios suficientes para que vocês possam levar adiante esse trabalho realizado aqui? Bem, os recursos, de um modo geral, em termos de pesquisa no Brasil, são bastante limitados. É óbvio que existe uma necessidade muito maior de recursos, mas também é fundamental uma mudança de mentalidade. Em termos de engenharia biomédica, é necessário que o profissional de saúde, o médico, se conscientize da necessidade e do papel que esse profissional tem a cumprir. Que os dirigentes e aqueles que ditam a política de saúde no Brasil vejam esse profissional como também uma necessidade com vistas o auxílio, o apoio na solução dos problemas de saúde no Brasil. Medicina e engenharia conjugadas podem produzir coisas muito importantes para o ser humano. E como a gente viu hoje, com o exemplo da televisão, sempre podem existir duas ou mais formas ou técnicas de se enxergar um mesmo tema. Mas o que resta sempre é um conteúdo comum. O objetivo final que pode e deve estar voltado para o benefício da humanidade.